Olá, galerinha! Vamos continuar vendo ainda a matéria de números complexos, tá? A parte que nós vamos ver hoje é a parte de plano complexo de Gauss, módulo e argumento de um número complexo e ainda forma trigonométrica, que também é conhecida por forma polar. Falando um pouco do plano complexo de Gauss. A todo complexo Z igual a A mais BI está associado a um e somente um único par ordenado formado pelo A e pelo B, ou seja, pela parte real e a parte imaginária. A abscissa, que nós conhecemos como eixo X, ela agora passa a ser representada pela parte real do número complexo. Os valores de A se encontrarão nessa abscissa. Ok? E a ordenada, que até então nós conhecíamos como y, agora é um eixo que é para representar os números que ficam na parte imaginária do número complexo. Então, eu vou mostrar para vocês o plano aqui de Gauss. Nós temos o eixo real e o eixo imaginário. O eixo horizontal é o real e o eixo vertical é o imaginário. Ok? Se eu traçar aqui marcar um ponto formado pela parte real e a parte imaginária de um número complexo, nós vamos ter esse encontro das linhas pontilhadas aqui, ok? Aonde elas se encontram, nós temos como origem o ponto P, formado pelas coordenadas A, do eixo real, e B, do eixo imaginário. O zero continua sendo a origem. Vou dar um exemplo para vocês poderem fazer a atividade que eu passei para vocês hoje. Determine um número complexo correspondente a cada ponto assinalado. Gente, é muito simples. É só pegar os parzinhos ordenados e transformá-lo num número complexo, trocando o A e o B na forma algébrica Z igual a A mais BI. Então, olha só, aqui nós temos o eixo real, o eixo imaginário e aqui eu vou colocar alguns valores no plano, tá? O primeiro encontro que nós temos é o ponto M, formado pela abscissa 2 e a ordenada 4. Como a gente já viu e o próprio eixo está mostrando, o 2 é a parte real e o 4 é a parte imaginária. Então, como que nós vamos representar esse ponto M? O M é igual a 2, que é a parte real, mais 4i. O 4, que é a parte imaginária, tem que vir acompanhada do i. Não se esqueçam. Nosso segundo exemplo vai ser o ponto N, que é a junção do menos 3 com o menos 2. O menos 3 ele é a abscissa, portanto, ele é a parte real. E o menos 2 ele está no eixo imaginário, portanto, corresponde à parte imaginária. Como é que fica a forma algébrica desse número? N é igual a menos 3 menos 2i. Prestar atenção nos sinais, tá, galerinha? Nós temos ainda mais dois exemplos. Esse exemplo que eu coloquei para vocês agora é um ponto marcado sobre o eixo imaginário. Bem, se vocês lembram da matéria do primeiro ano, todo ponto marcado sobre um dos eixos quer dizer que a outra coordenada corresponde a zero. Então, se o ponto R está marcado sobre o eixo imaginário, quer dizer que a parte real é zero. Então, o R vai ficar assim, ó, 0 mais 2i. O 0 a gente não precisa escrever, então fica apenas 2i. Esse é um número imaginário puro. E o S, nós temos ele marcado sobre o eixo real, ok? Isso quer dizer que a parte imaginária dele é 0. Como é que vai ficar essa resposta para a gente? S é igual a 3 mais 0i. Como 0 a gente não precisa escrever, nossa resposta é igual a 3, tá? E o número 3 é considerado um número real. Agora fica o bizu para vocês. Pontos marcados nos eixos são só reais, apenas reais, ou imaginários puros. Se eles estão marcados no eixo real, ele vai ser um número real, apenas. Se ele está marcado no eixo imaginário, então ele será um imaginário puro. Módulo de um número complexo. Módulo de Z é a distância OP do ponto P até a origem O
do plano complexo. Gente, olha só, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Como está escrito aqui no finalzinho, ó, para calcularmos o módulo de Z, basta aplicar Pitágoras. Gente, o que acontece? Quando a gente traça o plano cartesiano, seja ele de Gauss ou normal mesmo, o que acontece? Tracei aqui o meu ponto, quando eu ligo a minha origem até esse ponto P, se vocês observarem, forma-se um triângulo retângulo, é isso mesmo. Essa distância da origem até o ponto P equivale exatamente à hipotenusa do triângulo retângulo. Então, o que acontece aqui? A minha altura equivale ao valor do B, porque eu sempre vou comparar com a origem, e a minha base equivale ao ao eixo real, que é o valor do A, ok? Então, para a gente aplicar Pitágoras aqui é muito fácil. Aqui eu vou ter que o R, que é a forma que eu represento o módulo de um número complexo, R ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado. O nosso A agora não faz parte da hipotenusa, o A é um dos catetos, ok? R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Para simplificar, para ficar mais objetivo, esse R ele é resolvido da seguinte forma, já joga o quadradinho do R para o outro lado como raiz quadrada, ok? E como o próprio nome diz, módulo quer dizer que não existe valor negativo, então não se preocupem em colocar o mais ou menos antes dessa raiz. A resposta vai ser sempre positiva, porque aqui nós estamos calculando distância. Então, forma algébrica, Z igual a mais BI. Se eu quiser descobrir o módulo de um número complexo, basta que eu faça o quê? Tire a raiz quadrada da soma dos quadrados, ok? Quadrado de A mais quadrado de B, resolve e tira a raiz depois. Se a raiz não for uma raiz exata, vocês podem deixar a raiz normal, não precisa resolver. E aquele alfa ali? Aquele alfa é a inclinação que eu tenho em relação à minha hipotenusa, ok? Mais tarde a gente vai ver que esse alfa representa o argumento de um número complexo. Vamos para mais um exemplo. Também vai ajudar na atividade que eu passei para vocês. Calcule o módulo do número complexo Z igual a 4 menos 3i. Eu vou jogar naquela formulazinha que eu acabei de mostrar para vocês. O módulo representa a letra R, porque ele é hipotenusa sempre. O 4, que é a nossa parte real, ele é o cateto equivalente ao A. E o menos 3 é o outro cateto equivalente ao B. É só aplicar Pitágoras aqui. R ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais, entre parênteses, menos 3 ao quadrado. Resolvendo 4 ao quadrado e menos 3 ao quadrado, nós vamos ter 16 mais 9, que dá 25. E a raiz de 25 é 5, ou seja, o módulo do número complexo dado, R, é igual a 5. Bem simples, né não, gente? Tranquilinho de resolver. Vamos agora para argumento de um número complexo. Eu preciso que vocês prestem muita atenção nessa parte, tá? Vai parecer complicado, mas é questão de lógica. Presta muita atenção em tudo que for falado. Argumento de Z é o ângulo trigonométrico, aquele alfa que eu mostrei para vocês há 2 telas atrás, que o semi-eixo real positivo percorre no sentido anti-horário. Quem lembra do primeiro ano, nós vimos ciclo trigonométrico, e é mais ou menos em cima disso que a gente vai trabalhar agora, tá? Sentido anti-horário é o sentido contrário ao ponteiro do relógio, ok? Então, nós vamos trabalhar apenas com a primeira volta positiva, tá? Que vai de 0 ao último ângulo antes do 360. O 360 ele já pertence à segunda volta, então nós não vamos usar o 360 para argumento principal. Argumento principal são apenas ângulos que são formados na primeira volta positiva. E o que vem a ser arcos côngruos? Arcos côngruos é porque, como eu comecei falando 360, sobre uma circunferência nós podemos dar várias voltas. Ou seja, não para no 360. Eu tenho 720, tá? E por aí vai.
Vou dando voltas e voltas em cima da circunferência. Arcos côncavos são arcos que caem em cima da mesma posição que os ângulos da primeira volta. E a gente consegue transformá-los em ângulos da primeira volta. Eu só vou trabalhar com vocês com, como eu já disse, os ângulos da primeira volta. Mas em cima do que eu vou explicar aqui, vocês vão conseguir entender a sequência dos arcos côncavos também. Então, olha só. Aqui nós temos o eixo dos cossenos, que é o eixo real. Só uma dica, eixo dos cossenos é o que fica deitado. Lembra do seguinte, cosseno me lembra com sono, e quando nós estamos com sono, a gente deita. Então, o eixo deitado, o eixo horizontal, é o eixo dos cossenos. Usando o mesmo raciocínio, o eixo que fica em pé é o eixo dos senos, porque quando eu estou sem sono, eu me levanto, eu fico de pé, tá? Pode parecer brincadeira, mas não é, fica fácil de lembrar. Então, deitado com sono, cosseno, sem sono, estou em pé, eixo dos senos. Aqui, o ciclo que eu vou desenhar para vocês não está na forma correta, seria no sentido anti-horário, tá? Mas não foi possível desenhá-lo no sentido anti-horário. Muito bem. Aquele zerinho que está no centro é a origem, mas ele não representa grau, tá? E só uma dica, do zero até tocar na circunferência, nós temos aqui uma unidade de medida. Para qualquer lado, o raio dessa circunferência equivale a 1, ok? Então, vamos lá. Começando aqui pelo 0 grau na origem, tá? Lá do outro lado, nós teremos os 180 graus. O que é importante que vocês entendam aqui? O 0 e o 180 estão no eixo dos cossenos, tá? O que acontece? O 0 tem cosseno valendo 1 e o 180 tem cosseno valendo menos 1, porque ele está do lado negativo, ok? E o que mais? O seno de 0 é 0 e o seno de 180 também é 0. Funciona mais ou menos como eu expliquei para vocês quando nós vamos montar o A e o B no plano de Gauss, tá? Exatamente. Se ele está em um dos eixos, é porque uma das coordenadas é 0, tá? Então, no caso do 0 e do 180, nós temos ele no eixo dos cossenos. Então, o cosseno de 0 é 1 positivo, o cosseno de 180 é 1 negativo. E no caso do seno, como é que fica? Nós temos 90 graus, valendo 1 positivo para o seno. Seno de 90 é igual a 1, cosseno de 90 é igual a 0. E nós temos o seno de 270 equivalente a menos 1. E o cosseno de 270 é igual a 0. Vamos lá então, continuando aqui. O que acontece agora? Eu vou deixar o 360 graus marcado aqui apenas para nos ajudar no que vem agora. Marcando ângulos notáveis aqui na circunferência. Vocês lembram quem são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60, tá? Eu vou começar marcando de 30 graus aqui. 30 graus está localizado naquela situação ali, no primeiro quadrante. Mas eu consigo rebater o 30 graus lá para o segundo quadrante. Presta atenção, do 0 até o 30, eu tenho 30 graus de arco, eu tenho 30 graus de distância ali. Quando eu jogo para o segundo quadrante, o 30 equivale a 150. Como é que eu faço para descobrir esse valor de 150? Gente, é a mesma coisa. Eu não sei que do 0 ao 30 tem 30 graus de distância? Então, do 180 até o 150 também tem 30 graus de distância. Só que como o 150 vem antes do 180, ele deve ser o quê? Ele deve ser menor, por isso 150. Com base no que eu acabei de falar, quanto que vocês acham que vai valer o ângulo equivalente ao 30 graus, porém no terceiro quadrante? É só fazer 180 mais 30. Nós temos 210, ok? Pode ver que esse pedacinho ele vai andando de 30 em 30 graus comparado com o eixo dos cossenos. Com base nisso, quer dizer que o próximo ângulo localizado no quarto quadrante
vai ficar faltando 30 graus para chegar a 360. Só pode ser o 330 graus. Fechamos o primeiro valor dos ângulos, os argumentos principais, tá? 30, 150, 210, 330. Agora vamos fazer o ângulo de 45 graus, que é o segundo ângulo notável, e vamos fazer o rebatimento dele nos outros 3 quadrantes. Mesmo esquema. Notem que a distância do 30 até o 45 é de 15 graus, ou seja, no segundo quadrante eu tenho que ter um ângulo que venha antes do 150 com 15 graus de diferença, é o valor de 135, ok? Lá no terceiro quadrante eu tenho que ter 15 graus de diferença do 210 até o próximo ângulo, só que agora o ângulo é maior do que 210, então eu tenho o 225. E a mesma coisa vai acontecer ali, tá? Com o 330. Eu preciso de um ângulo 15 graus a menos do que o 330, então 315. Fechei a minha volta com os ângulos múltiplos de 45, tá? Próximo ângulo notável, 60 graus. Mesmo esquema, gente. Observem que do 45 para o 60 eu andei mais 15. Vocês também podem comparar do 60 para o 90, que são 30 graus. Mas eu acho que fazer a continha com 15 vai ficar mais fácil, tá? Então, do 45 para o 60 tem 15 graus. Quer dizer que no segundo quadrante eu tenho que ter um ângulo que é 15 graus menor que o 135, 120. No terceiro quadrante, eu vou ter um ângulo que é 15 graus maior que o 225, 240. E no quarto quadrante, 15 graus menor que o 315, 300 graus. Ok aqui, galerinha? Parece confuso, mas não é. É só observar e entender a lógica. Veja e reveja essa parte do vídeo até vocês conseguirem entender sem problema nenhum. Ok? O que mais que é importante que a gente saiba? Os sinais dos quadrantes. No primeiro quadrante, eu vou ter tanto cosseno quanto seno positivo. Isso é muito importante. Prestem atenção. Se eu já estou falando de um ângulo do segundo quadrante, eu vou ter cosseno negativo e seno positivo. Se é um dos ângulos do terceiro quadrante, tanto seno quanto cosseno serão negativos. Primeiro eu estou falando do cosseno, depois eu falo do seno. É essa a ordem que está os sinais aqui, tá? E no caso do quarto quadrante, eu vou ter cosseno positivo e seno negativo. Isso é muito importante. Tem mais coisas importantes nessa parte ainda da matéria. Nós temos que ver ainda, relembrar na verdade, né, galerinha? A tabelinha dos ângulos notáveis. 30, 45 e 60, mas eu não preciso da tabela completa, eu só preciso do seno e do cosseno. Agora, olha que fácil, eu acho que vocês nunca viram desse jeito. 30 e 60 são ângulos complementares. Se eles são ângulos complementares, o seno de um é o cosseno de outro. Então, olha só, seno de 30 e cosseno de 60 equivale a 1 sobre 2. Cosseno de 30 e seno de 60 também são iguais, raiz de 3 sobre 2. E o 45 graus, ele é complementar dele mesmo, então o seno e o cosseno do 45 são iguais, raiz de 2 sobre 2. Ainda tem aquela musiquinha que ajuda a lembrar a tabelinha dos ângulos notáveis. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Não preciso da tangente, então vamos deixar para uma outra aula. Lá, 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 lá. Nossa, gente, só eu mesmo pagando o mico de cantar a musiquinha para vocês. Vamos lá, não acabou, tem mais uma informação. Lembra lá do triângulo que eu falei para vocês que forma o Pitágoras bonitinho? Então, tá? Usando o triângulo lá da parte do módulo de um número complexo. Nós temos aqui o argumento alfa, que vai ser um desses ângulos que estão aqui. O módulo
é a hipotenusa. O B sempre será o cateto oposto, sempre. E o A sempre será o cateto adjacente. Gente, isso não vai mudar, tá? Então, a parte imaginária é cateto oposto e a parte real é cateto adjacente. Dessa forma, achando o cosseno de alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? A sobre R. E o seno de alfa, cateto oposto sobre a hipotenusa, igual a B sobre R. Mais uma dica para vocês, gente. Presta atenção, tá? Cosseno, caí. Eu estava com sono, caí. Seno, corri. Eu estava sem sono e saí para correr, tá? Então, cosseno, com sono, caí. Caí na cama, dormi. Seno, tá? Sem sono, corri. Fui correr, fui malhar, ok? Fica a dica aí. Espero que vocês entendam, espero que vocês gravem. Muito bem. Para fechar a parte da explicação, forma trigonométrica ou forma polar dos números complexos. Todo complexo não nulo, ou seja, não pode ser o zero, z igual a mais bi, pode ser escrito em função do seu módulo R e de seu argumento principal alfa. Para representar um complexo na sua forma trigonométrica ou polar, temos que conhecer o seno e o cosseno do argumento, tá? Mais o módulo. Feito isso, basta jogar na fórmula abaixo. Z é igual a R, que é o módulo, é a hipotenusa, vezes o cosseno de alfa, mais I vezes seno de alfa. Não esquecer que o seno de alfa é o eixo imaginário, então ele tem que vir acompanhado da letra I na resposta. Vamos para o exemplo final, para vocês poderem começar a mandar ver no trabalho. Exemplo. Encontre a forma algébrica do complexo, sabendo que seu módulo R igual a 3 e que seu argumento alfa é igual a 60 graus, tá? No caso aqui, eu quero que vocês calculem um número complexo para mim, ok? Então, eu vou jogar na fórmula. R é o módulo que eu dei, ele vale 3, troquei o R por 3. Cosseno de alfa mais I seno de alfa. Cosseno de alfa é cosseno de 60, porque eu vou trocar o alfa pelo ângulo de 60 graus. Argumento é o ângulo. I vezes seno também de 60. Vou voltar lá na tabelinha, ok? E pegar o valor dos 60 graus. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 é 1 sobre 2. Tá vendo esse 3 de azul que está multiplicando? Eu vou fazer distributiva. Agora, presta atenção. Um número inteiro, ele só multiplica o numerador. Dessa forma, vai ser 3 vezes 1, 3. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3, I. E o 2 embaixo é só repetir, ok? Só mais uma coisa, gente. O seno, cosseno dos ângulos que a gente rebate no segundo, terceiro e quarto quadrante são os mesmos valores do 35, do 30, do 45 e do 60. São os mesmos valores, ok? Só tem um detalhe. Lembra aquela regrinha dos sinais que eu coloquei? Então, por exemplo, os 60 graus, tá? Que está ali no primeiro quadrante. Por isso que ele tem seno positivo e cosseno positivo. Já do outro lado, quando eu jogo ele para o segundo quadrante, que vai bater ali no 120 graus, o que acontece? O 120 graus, ele tem seno positivo e cosseno negativo, tá? Então, fica a dica. Olha sempre o joguinho do sinal para poder mudar os sinais aqui na hora. Tá? No caso do 120, que eu estou usando para vocês como exemplo, tá? Como eu falei, o seno dele permaneceria a raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 120 seria menos 1 sobre 2, porque está do lado negativo do eixo dos cossenos, ok? Então, galerinha, espero que vocês tenham entendido e eu espero que todo mundo tire um 2 no trabalho. Mas é para tentar fazer, tá? Não adianta tentar esperar o colega fazer e vocês só copiarem. Vamos começar a aprender, ok? Beijo no coração e até a próxima!